Nesse editorial, a gente vai comentar sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, 3 pontos importantes sobre essa CPMI e a atuação de Mauro Cid, a pressão que Mauro Cid sofre. A gente vai falar também sobre reforma tributária, a gente vai falar sobre o Augusto Aras, se der tempo aqui, mas a gente vai falar também de um vídeo que está circulando na internet sobre um ex-apoiador do Bolsonaro que atacou o Bolsonaro muito sobre o preço dos alimentos. E aí, antes de entrar na matéria, eu vou te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo aqui agora nesse editorial, você teve um otimismo em relação à economia depois que o Lula assumiu ou você preferia durante a gestão Guedes? É importante que você realmente se manifeste de forma verdadeira. Você acha que Lula está melhor do que a gestão de Bolsonaro ou você está desanimado com a situação? Coloca no comentário que eu vou colocar esse vídeo e aí eu vou tecer alguns comentários com vocês. Pode ser? Vamos fazer isso aí? Coloca no comentário para me avisar se você está gostando mais da gestão Lula do que a gestão Bolsonaro no quesito economia, tá? Porque eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá certo? Agora eu vou entrar no assunto, mas não esquece de curtir, compartilhar, dar o like e se inscrever. Nossa meta cresceu. Uma vez que a gente alcançou a meta de 1.400.000, agora é 1,5 milhão. Eu sei que a gente consegue. Pode até demorar, não estou com pressa. O importante é que a gente chega lá. Sempre avante, constante, mas o importante é chegar, tá certo? Vamos lá? Ok, pessoal, vamos começar de matéria falando de CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Eu trago para vocês uma matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis, que diz o seguinte: bolsonaristas avaliam que conseguiram intimidar Lula com o CPMI de 8 de janeiro. Parlamentares bolsonaristas avaliam ter conseguido intimidar Lula com a CPMI de 8 de janeiro, fazendo o petista parar de culpar Bolsonaro. Vamos entender um pouco isso? Olha, segundo a matéria aqui, os bolsonaristas estão se gabando porque efetivamente conseguiram fazer uma pressão sobre o Lula. Embora sejam minoria dentro da CPMI, estão se gabando porque conseguiram, enfim, pressionar o Lula e o Lula parou de falar que Bolsonaro é o culpado pelos atos de 8 de janeiro. Vamos fazer uma análise sobre isso? Primeiro ponto. O governo Lula gastou milhões, é o que revela o Sanderson, deputado federal, para ter o controle. Primeiro, para não acontecer essa CPMI. Depois que um vídeo do Gonçalves Dias, G. Dias, o sombra do Lula, como ele é conhecido, foi divulgado, onde ele estava lá dentro, e diga-se de passagem, que foi a CNN que divulgou esse vídeo, não foi nem o próprio governo, foi a CNN que vazou esse vídeo. Aí não teve jeito. Todo mundo queria saber o que o G. Dias estava fazendo lá dentro, que ficou caladinho, e por que o Lula quis esconder essas imagens. Aí estourou a CPMI, aí não teve como, aí o governo tinha que entrar na CPMI. Aí entrou de novo o diálogo do Lula com emendas. E esse diálogo fez com que um instrumento que é da minoria, ou seja, um instrumento que é de oposição. Quem tem maioria dentro de uma CPMI, a regra é que seja oposição. Porque a CPMI é para fiscalizar o governo. Entendem? Então, se é para fazer a fiscalização, o governo não deveria ter a maioria. Mas foi lá, articulou e conseguiu maioria. E mesmo assim se pensou o seguinte: acabou, com o governo com maioria, acabou, a gente não vota mais nada. Pois é, começaram as oitivas e as oitivas começaram a se virar contra a base do governo e a oposição conseguiu explorar isso muito mais. Tanto é que a base do governo falou que não ia chamar ninguém da base. Ou seja, eu queria blindar o Gonçalves Dias, o Flávio Dino, dentre várias outras pessoas. E o Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, falou: não, vai chamar. E aí, como eu sempre digo para vocês que quantidade é diferente de qualidade, o pessoal da oposição resolveu trabalhar mais. E aí, eles aprovaram vários requerimentos a toque de caixa, enquanto o pessoal do governo teve preguiça de ler os requerimentos, eles foram aprovados. E alguns requerimentos colocaram Lula na berlinda. Um deles: querem saber
o motivo do Lula ter viajado para Araraquara naquele dia sem que tivesse previsto na agenda oficial. Querem saber o porquê a ABIN mandou um documento e nesse documento está alterado em relação à versão que o Gonçalves Dias mandou. Querem saber sobre a minuta de intervenção, como essa minuta foi redigida, quando, o IP da máquina, ou seja, tem coisas que o pessoal do Bolsonaro quer saber, ou seja, a oposição quer saber. A verdade é que o Lula já parou com o discurso e efetivamente parou mesmo, com esse discurso de que Bolsonaro foi o responsável, porque não cola mais, ninguém já acredita mais nessa história. Ninguém está acreditando de que o Bolsonaro articulou. Nada, o Bolsonaro não fez nada. Queriam dizer que o Bolsonaro estava articulando, não articulou. Então acabou a narrativa e nem para o Lula adianta falar, porque mesmo os esquerdistas já não acreditam mais que o Bolsonaro fez qualquer coisa ou moveu qualquer palha para que 8 de janeiro acontecesse. Matéria da CNN. Aí vem o governo com sua base, né, querendo articular. Mauro Cid, ele foi na CPMI. Não tem nada a ver com 8 de janeiro, Mauro Cid. O que eles querem descobrir é outras questões. Ou seja, nem versaram sobre a questão do 8 de janeiro. E a CPMI é de 8 de janeiro. E Mauro Cid usou o seu direito de ficar em silêncio. E aí, de forma estranha, até então estranha demais, o presidente da CPMI mandou para o STF falando que o Mauro Cid abusou do seu direito de silêncio. A grande questão é que a lei é bem clara que o réu tem o seu direito em ficar em silêncio. Mauro Cid não estava como réu, estava como testemunha. E a testemunha, em tese, ela não pode ficar em silêncio, tá? Salvo naqueles casos que ele entende que vão incriminá-lo. E aí tem uma decisão do STF que diz o seguinte: olha, se a testemunha entende que aquilo vai incriminá-lo, cabe a ela definir se aquele é um assunto que vai incriminá-la ou não. E não a um terceiro. Então, o Mauro Cid, ali onde ele estava, ele sabia que qualquer palavra que ele falasse, ele estaria correndo o risco de que aquilo virasse contra ele. Então, efetivamente, não houve, de qualquer forma, abuso. Esse é o meu posicionamento jurídico, tá? Então, esse é o meu posicionamento de advogado. Na minha visão, não teve abuso nenhum, calcado, inclusive, em precedente do STF. Vamos lá. Sobre a questão do Mauro Cid ainda, matéria da Record, R7. A CPMI de 8 de janeiro quer reforçar a investigação sobre Mauro Cid para chegar a Bolsonaro. E aqui fica nítido e claro que eles não têm nem preocupação em esconder. Eles querem fazer um bode expiatório para chegar até o Bolsonaro. Análise de informações financeiras e quebra de sigilo telemático vão pautar próximos passos, mas família do militar já está na mira. Ou seja, eles querem alcançá-lo de toda forma. A vice-procuradora-geral da República falou que a prisão dele é ilegal, que o Alexandre de Moraes está mantendo ele de forma ilegal, porque o Alexandre de Moraes quer pescar provas. E agora jogou essa responsabilidade para a CPMI, que vai pedir a quebra do sigilo, vai querer fuçar toda a vida do Mauro Cid. Um assunto que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Entenderam? Então, esse é o grande ponto aqui que a gente precisa discutir. Vamos lá. Outra matéria importante, agora mudando de assunto. Moro tem mandado sobre a ameaça e corre risco de derrota já no Paraná. O Moro é réu de uma ação movida pelo próprio PL, tá? Do partido Bolsonaro. Réu em uma ação de investigação judicial eleitoral por suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições, o senador Sérgio Moro do União Brasil corre o risco de derrota já em seu próprio reduto, a Justiça do Paraná. A avaliação é de adversários políticos, também de aliados do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça, para os quais há uma tendência desfavorável no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Olha, tinha primeiro o entendimento que o TRE não daria decisão contrária ao Sérgio Moro para cassá-lo de forma alguma. Entretanto,
Agora, mudou-se o posicionamento. Há quem diga que já é certa, garantida a cassação lá no TSE. Sobre qual argumento? Abuso de poder econômico. E aí, vai ser cassado. Ou seja, todos os algozes do governo Lula estão sendo extirpados um a um. E eles não se preocupam em esconder isso. Por exemplo, essa publicação do Guilherme Boulos. Cassado, inelegível, carregando. E aí, a própria Gleisi Hoffmann já está batendo aqui em cima da vaga do Sérgio Moro. Está batendo em cima dessa vaga. Ou seja, a garantia é de que Sérgio Moro vai ser cassado. Eles já contam isso com toda certeza. Ou seja, é estranho uma decisão já ser dada como certa, assim como a da inelegibilidade do Bolsonaro era, assim como a cassação do Dallagnol foi. E aí, já tem uma fila. O próprio Boulos fez uma postagem citando os nomes. Carla Zambelli, Bia Kicis, X, falando esses todos aqui serão inelegíveis. Ou seja, qualquer um que se oponha, que é oposição ao governo e era aliado ao Bolsonaro. Essa é a crítica. Mas a ideia agora que eles têm é que não vai esperar nem chegar no TSE mais. O próprio Tribunal Regional Eleitoral, ali do Paraná mesmo, não vai querer bater de frente com o TSE sabendo que a sua decisão vai ser cassada. Então eles mesmos vão tentar abrandar a situação do Moro e vão dar uma decisão cassando o mandato, mas talvez não tornando ele inelegível nem nada nesse sentido. Então esse é o ponto de vista que eles têm em relação ao Moro. Lula, como vocês sabem, tá para a Europa, né? De novo. E aí ele foi numa reunião da CELAC. E aí, de novo, ele volta a atacar as redes sociais. Até aplicativo de entrega entrou na mira do petista. Essa matéria do Antagonista diz o seguinte: é urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação, diz Lula na cúpula da CELAC, da União Europeia. Ele também criticou aplicativos de entrega que não podem abolir as leis trabalhistas. Vamos lá, pessoal. 2 pontos a comentar aqui. A sanha do Lula em acabar com as redes sociais, com a liberdade das redes sociais, não é à toa. Bolsonaro e o bolsonarismo têm muito mais força nas redes sociais do que a esquerda. Isso é fato. Então, aí já vem o pretexto. Tanto é que o ministro da Justiça de Lula, durante um evento na União Nacional dos Estudantes, onde só tinha gente do PCdoB, só a galera comunista, disse que precisamos regulamentar as redes sociais porque elas espalham ideias da direita. Ou seja, o assunto aqui não é proteção, o assunto aqui não é combater crime, o assunto aqui é as ideias da direita não podem proliferar. Isso é democrático na sua visão? O que você acha? Coloca no comentário aí. Na minha visão, não é não. Como eu disse para vocês, eu vou comentar aqui a fala de um ex-apoiador do Bolsonaro, Jackson Villar. Não o conheço, não sei quem é, tá? Mas essa matéria foi reverberada aqui no estado de Minas e vale a pena você ver o vídeo. E aí você vai me dizer se você concorda com ele ou não, tá? Escuta aí o que ele fala sobre a gestão Lula e a gestão Bolsonaro em relação à economia. Pessoal, dá só uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui chegou a quase 15 pau. Hoje tá R$5. Viu, Paulo Guedes? Pilantra. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Por que no teu governo você não conseguia baixar essa porra? Eu, miserável. Calma aí. Calma aí que eu vou te mostrar quanto tá o contrafilé aqui. Viu? Esse Paulo Guedes, cara, ele tinha que ser preso. Esse cara tinha que pagar pelo que ele fez com o país. Ele ferrou o país, bicho. Aí você tem que ver o Bolsonaro. Cada vez mais a carne tá virando um produto de luxo, né? No mundo inteiro. Vai faltar bife, presidente? Então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. Um país como esse, cheio de boi, uma plantação dessa,
E o cara tem que falar que a carne tá virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um caba desse e dar uma pisa. É isso que dá vontade, bicho. Olha isso aqui, ó. Contra filé, viu? 30 pau. Tá vendo aí, ó? Friboi. Eu peguei logo 3 peças. Tudo, cara. O pão aqui que era 12 reais, aquele pão Puma, caiu pra 5 reais. Como é que eu fui tão trouxa apoiar uns cretinos desses? Bota na cadeia. Eu quero aqui me solidarizar com o que aconteceu com o Xandão. É isso, é legal? O cara agrediu um filho do cara. Porra, bicho. Não tem dó não, Xandão. Bota esses vagabundos tudo na cadeia. É isso, foi o comentário dele. Alguns pontos de vista que eu vou colocar aqui, e talvez eu não tenha a mesma competência que ele. Ele é líder do movimento Acelera para Cristo, tá? Não porque eu faço MBA em Economia, não porque eu sou mestre em Comércio Internacional, mas durante o período da pandemia, estouro da guerra da Ucrânia, houve um alarmante crescimento da inflação no mundo. Conheço muitos americanos, minha irmã mora na Flórida, meu cunhado, meus parentes, e lá estourou, mais do que dobrou. Foi durante a pandemia. Então, eu lembro que o valor dos produtos estavam muito caros, mas não era aqui, era no mundo inteiro. A deflação, ou seja, a redução, já começou logo depois que a situação se estabilizou. O Banco Central, o Banco Mundial soltou uma nota dizendo que o Brasil, durante a gestão da pandemia, foi um país que mais soube conduzir as regras econômicas. Não sou eu que estou falando, é o Banco Mundial. Talvez o Banco Mundial saiba menos, mas o Banco Mundial falou que na redução das desigualdades o Brasil foi melhor do que países desenvolvidos. Entregou o país com superávit, entregou o país bem e já em escalada. E sem pandemia, sem guerra. E ainda pega agora no momento, para quem não entende de economia, a guerra econômica que está rolando entre Estados Unidos e China vem fazendo com que os produtos brasileiros se tornem mais interessantes. Então, não sei, tem mais produto no mercado, tem um tal de Campos Neto que segurou a taxa de juros, não sei, pode ser só uma ilusão minha, mas assim, talvez tenha mais a ser discutido do que só da forma que ele pôs. Mas eu quero saber do seu comentário, não é o meu não, tá? Vamos lá, mais uma matéria para vocês aqui, matéria da Money Times. Foi aprovada a reforma tributária, onde cria-se o novo IVA, né, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E aí, a Money Times traz aqui, imposto de 28%. O Brasil pode ter a maior alíquota do mundo após reforma tributária, diz estudo, mas o Haddad rebateu. A reforma tributária está no radar do mercado e da população após ser aprovada na Câmara dos Deputados e ir para análise do Senado, está lá no Senado. O que ainda não está fechado é a alíquota que será adotada pelo Imposto sobre Valor Agregado, o chamado IVA. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, calcula algo em torno de 25%. No entanto, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que do jeito que a reforma passou pela Câmara, o imposto único seria de mais de 28%, ou seja, um dos mais caros do mundo. Ok? Eu sou tributarista, advogado e tributarista. Eu vislumbro isso aqui com toda certeza, a possibilidade de ter uma carga tributária e uma taxa muito alta. Muito alta. E aí nós já temos um imposto altíssimo sobre o consumo. Isso aqui vai impactar a vida dos mais pobres. Então, é hora da gente começar a pensar um pouco mais, na prática mesmo, o que vem sendo favorável nessa reforma tributária, na ala econômica, o que vem de vantajoso para o povo brasileiro. Bora falar de outro assunto aqui, ó, do UOL Notícias. Eu já havia me solidarizado com o Eduardo Moreira, do ICL, que tinha feito uma notícia
e o Arthur Lira havia entrado com uma ação pedindo a retirada do ar dessa matéria. Acontece que ele mexeu num vespeiro. Se fosse a Jovem Pan ou qualquer jornal de direita, tava tudo bem, toda a mídia ia estar falando parabéns Arthur Lira, é fake news da Jovem Pan, mas como é um jornal de esquerda, ele mexeu com a mídia toda, que tá falando que é censura, que é tudo isso, porque dessa vez é alguém de esquerda. E aí, todos estão reverberando a ação. Ex de Arthur Lira acusa ele de abuso, né? A palavra não é essa, é o ex-tu, e você sabe o que eu tô falando. Me esganava e me dizia, tá atrás de homem. Abre aspas pro UOL. Ex de Lira acusa ele de abuso sexual e agressão, me esganava e dizia tá atrás de homem. O deputado federal Arthur Lira e Juliane Lins viveram um relacionamento por 10 anos, desde 1996. Ela diz ter sido agredida pelo parlamentar no dia 5 de novembro de 2006, 6 meses após terem se separado. E ela fez um BO, a UOL teve acesso ao BO feito no dia da agressão, relatado o processo que moveu contra Lira por violência doméstica. Então, foi feito o BO, e lá no BO foi feito um exame de corpo de delito, que ela tinha hematoma nas pernas e sinais de agressão. Enfim. Agora, se tem uma coisa que a gente sabe que tem grande possibilidade de acontecer, é a mídia tomar agora a vontade de Lula e fritar o Lira dentro da própria mídia. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Matéria do Antagonista. Camarada expulso pela direção do Partido Comunista do Brasil reclama de perseguição. Reclamar de perseguição de comunista? Que novidade, meu amigo. O influencer comunista Jones Manuel revelou neste domingo, dia 16, que foi expulso da direção do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Ele compunha, desde 2021, o Comitê Regional do Partido em Pernambuco e o Comitê Central Nacional. Porém, no último dia 8, foi expulso de todas as instâncias de direção do PCdoB em reunião do meu Comitê Central, informou em seu perfil no Twitter. Aí a perseguição, né? Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o comunismo se instaura, uma das regras é não haver pluralismo, ou seja, não cabe discussão. Deixa eu lembrar para vocês que a Dilma tá no banco dos BRICS como diretora, recebendo um salário aí merreca, 200 mil reais, alguma coisa assim, pouca coisa. E aí ela escolheu um assessor, um influencer também, Jabu, se eu não me engano o nome. Ele participou de um podcast, no podcast do Vilela. E aí ele falou o seguinte, olha, no comunismo eu sou a favor da pena de morte. Porque no comunismo, quem se impõe contra o comunismo é alguém rico. No capitalismo, quem morre é o pobre. No comunismo, é alguém rico. Então o rico tem que levar bala mesmo, tem que morrer mesmo. É isso aí. É lógico, hoje na política de cancelamento, o que se esperava é que esse cara fosse cancelado, né? Imagina se fosse um cara de direita falando, não, o comunista tem que morrer. Imagina se fosse. Não era. Era um comunista falando que quem é de direita tem que morrer. E aí, nesse caso, o que aconteceu com ele? Punição. Ter que trabalhar do lado da Dilma talvez seja uma punição, né? Foi chamado para morar lá, junto com a Dilma, lá na China, e tá ganhando um bom salário. Enfim, esse é o tipo de pensamento que eles têm. Esse é o amor que eles pregam. Dá para entender? Dá para ter uma noção disso? É isso aí, é o amor que eles pregam. Só que a grande questão também tem uma fala de um professor, me fugiu o nome dele agora, que ele fala que para a direita, como tem gente boa na direita também, não só ruim, para quem é gente boa na direita, o que se merece é um bom paredão, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. Perdeu o mandato, não perdeu? Perdeu o cargo, não perdeu? Não. Continua líder sindical, líder do Partido Comunista do Brasil, da mesma forma. Então, não chora não, meu camarada que foi expulso do PCdoB. É só mais um dia normal entre os comunistas, tá certo? Bora lá, matéria do jornal Metrópolis para vocês agora. Faz o L, pessoal. Muita gente fazendo o L, inclusive deputado que foi eleito com a bandeira do Bolsonaro. É isso aí. Deu até briga essa história aqui já. Deputado do PL,
do Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro, fez o L em foto com o ministro de Lula. Deputado federal do PL, partido de Jair Bolsonaro, Yuri do Paredão, posou sorridente, fazendo o L. No registro obtido pela coluna, o jornalista Paulo Capelli, o parlamentar está acompanhado de 2 ministros de Lula, Paulo Pimenta, que é da Comunicação Social, e Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Também estão na foto a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e o deputado Pedro Campos e o secretário estadual de Recursos Hídricos, Roberto Monteiro. Pois é, meu amigo, pessoal lá do Ceará que votou no Yuri do Paredão, alguns pontos que chamam a atenção são exatamente esses, tá? Votar só porque uma pessoa está num determinado partido, só porque essa pessoa diz que é aliada ao Bolsonaro, diz que é aliada à direita, e você vai lá e vota. Mesma coisa para a esquerda. Tem gente que vai lá, fala que é aliada à esquerda e tal, e ganha o voto daquele tipo de pessoa. Chega lá, não faz nada. Eu tento abrir a mente de vocês há muito tempo, sabe? Desde quando esse canal se entende por gente aqui, eu tento lembrar vocês. Vai votar em alguém? Fiscaliza a vida desse sujeito. Foi deputado estadual? Olha os projetos que foram apresentados, com quem votou, como votou. Isso é importante, tá? Não estou dizendo que ele não poderia, vou votar junto com o Lula. Pode, tudo bem. Se for um projeto bom. Agora, uma coisa é séria. Se ele entra com uma bandeira, não, vou entrar com a bandeira de oposição ao Lula, e não faz essa oposição, ele mentiu para você. No mínimo é um estelionato eleitoral. Isso é preocupante, tá bom? Isso é muito preocupante, mas basta você fazer uma análise melhor de quem você deposita o seu voto, tá certo? Pessoal, eu ia falar do Augusto Aras aqui, de outras pautas, mas não vai dar. O vídeo vai ficar muito extenso e eu não quero me estender tanto assim, tá bom? Desde já eu te agradeço por ter ficado essa segunda-feira, começado a semana comigo, a semana batalhando aqui, discutindo. Talvez você está me ouvindo no seu trabalho, talvez você está me ouvindo na sua escola, está me ouvindo na sua casa aí. Te agradeço muito por mais um dia de confiança do seu trabalho aqui conosco, da sua audiência aqui conosco e no meu trabalho. Em te manter informado, em trazer informações para vocês, em mostrar o que efetivamente está acontecendo, aquilo que acontece de bom ou de ruim na política, se bem que é difícil achar coisa boa, né? Mas a gente está aqui para discutir isso, tá? Para mostrar para vocês. Se ficou até o final do vídeo, coloca aí no comentário, fiquei até o final do vídeo, doutor Sandro, gostei muito, tá tudo bem. Então, coloca no seu comentário aí, tá? Dá uma força pra gente sempre, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo editorial. Grande abraço.